Então, o que é resistência insulínica? A insulina é o hormônio produzido toda vez que a gente come carboidrato. Então, se eu comer arroz, batata, pão, fruta, até o doce, eu comi o alimento, o meu pâncreas vai liberar a insulina. Só que a população resolveu colocar carboidrato para tudo, né? Carboidrato para dor de cabeça, para tédio, para ansiedade. Esse consumo excessivo de carboidrato foi provocando uma alteração bioquímica, que é o excesso de insulina. Para que as pessoas possam entender. Então, vamos supor, eu comer 5 gramas de arroz, eu teria que liberar 5 unidades de insulina. Isso é somente uma forma de expressão para as pessoas poderem entender de forma didática. Perfeito. E o que acaba acontecendo? Às vezes ele comeu 5 gramas de arroz, comeu pouco. Então, às vezes tem paciente que fala, doutor, eu não como nem muito, estou ficando fora do peso. Então, o que aconteceu? Ele comeu 5 gramas de arroz, era para liberar 5 unidades de insulina. Ele comeu 5 gramas de arroz, liberou 30 unidades de insulina. Esse excesso de insulina faz o que a gente chama de lipogênese, aumenta a síntese de gordura. Esse excesso de insulina faz até um pouco de efeito anabólico, mas ele faz lipogênese. Então, a insulina é um hormônio anabólico. O que é anabólico? É um hormônio que ajuda a construir a massa muscular. É bom, mas só que o excesso de insulina também faz lipogênese, aumenta a síntese de gordura. E por isso que os análogos, eles trabalham justamente nessa resistência insulínica. Além de dar saciedade, trabalha com a resistência insulínica. Então, ele trabalha em 2 pontos que são extremamente importantes para o processo de redução de peso. Estabelecer saciedade, estou cheio, não quero comer, e estabelecer a melhora desse quadro de resistência insulínica. Então, ele trabalha em 2 lugares, e por isso que ele, portanto, ele vai ser melhor no processo de redução de peso. Então, é fantástico. Então, se a gente pensar em substâncias que possam nos ajudar tanto na condução e no pensamento de retirada da medicação, então entra essas medicações. Então, o resveratrol, que é um potente antioxidante, só que ele tem a sua capacidade. Por que tem que antioxidar? O que é isso? É que o paciente em sobrepeso e obesidade está inflamado. Essa inflamação leva a um processo severo de oxidação, de cansaço, de fadiga. Então, a gente tem que ter um arsenal farmacêutico que diminua essa inflamação, que diminua essa oxidação. E por isso que a gente fala de agentes antioxidantes. Então, que entra o resveratrol. Então, por isso que tem o seu, digamos assim, tem a sua possibilidade de trabalhar com essas outras tecnologias outros assim fármacos que possam nos ajudar nesse processo. Então, a gente tem que ter esse olhar. Então, uma vez de 15 anos de obesidade ou 5 anos de obesidade, você vai ter um trabalho que talvez seja para esses 5 anos. E o que a gente falou, como o processo de redução de peso é tão extraordinário, mas o cérebro dele estava acostumado há 10 anos, 15 anos, ficar na obesidade. Então, se esse indivíduo emagrece, perde peso em 3 meses, o cérebro dele não está acostumado. Então, a gente vai ter que resetar o que a gente chama de hipotálamo, então, que é o centro da fome e da saciedade nosso no cérebro. Então, ele estava acostumado com 120 quilos. De repente, ele foi para... Vamos pôr do 120 para 90 quilos. E se isso é feito de uma maneira muito rápida, o hipotálamo não está acostumado com esse peso menor, ele vai procurar de novo chegar naquele peso. Por isso que falamos de reganho de peso. Então, o reganho de peso é uma situação que não é para o Y, o X ou Z. Todos poderão passar. Todo mundo. Porque ele já estava com aquele peso durante muito tempo, então um quadro de obesidade durante muito tempo, o cérebro e o organismo desse indivíduo interpretou que o quê? O certo é ficar com 120 quilos. O certo é ficar com 150 quilos. Então, quando a gente emagrece, por isso que a gente sempre fala que o processo de emagrecimento tem que ser cuidadoso, que não é perder o alvo. Qual o alvo? A gordura. E a gente não pode perder a massa muscular. Esse que é o grande desafio. Por isso que a gente falou, o músculo é o tecido rápido do nosso corpo. Se eu vou perdendo músculo, eu vou perdendo vitalidade, eu vou perdendo disposição, eu vou perdendo vida, qualidade de vida.